E aí, pessoal, essa aula que eu estou gravando vai ser sobre dois momentos históricos aí da história do Brasil, sobre a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro e também sobre as bandeiras e sobre os bandeirantes. Primeiro, vamos falar sobre a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro. E para falar disso, a gente tem que entender um outro acontecimento que é a União Ibérica. O que é a União Ibérica? Vai ser um momento, lá no início do século XVII, em que Portugal e Espanha vão estar unidos sobre o mesmo governo. O rei de Portugal vai morrer e não vai deixar herdeiros. Com isso, a Espanha vai passar a governar Portugal, vai aproveitar esse momento e vai passar a governar Portugal. E não só apenas Portugal, mas a Espanha também vai passar a controlar todos os territórios que eram domínios portugueses nas Américas, no caso o Brasil, na África, enfim, todos os territórios que eram de Portugal vão passar para o domínio da Espanha. Isso é o que a gente precisa saber sobre a União Ibérica. Espanha estava mandando no território português. E aí, nesse contexto da União Ibérica, a Holanda, que era um país que era muito importante para a navegação, os holandeses eram navegantes que transportavam os produtos nesse comércio triangular entre África, Brasil, Europa. Eles eram muito importantes para essa questão do comércio, da navegação, do transporte das mercadorias e dos produtos, os holandeses. Os holandeses vão ter problemas, vão entrar numa tensão política com a Espanha. E por causa disso, os holandeses vão passar a invadir, a atrapalhar o comércio da Espanha. Vão invadir aqui o Nordeste brasileiro e também possessões espanholas lá na África. É nesse contexto aí que os holandeses vão ocupar boa parte do Nordeste brasileiro a partir de 1630, mais ou menos. O que vai acontecer? Em 1630, os holandeses vão invadir Pernambuco e vão instalar ali um controle, um governo sobre o Nordeste brasileiro. Vão passar a produzir cana-de-açúcar aqui no território brasileiro. Cana-de-açúcar que era vendida no mercado internacional, vão construir grandes engenhos de açúcar. E esse período aí do governo holandês no Brasil, ele vai ser marcado por alguns acontecimentos bem interessantes. O príncipe, o herdeiro lá do trono holandês, o Maurício de Nassau, é quem vai vir governar essas possessões holandesas do Nordeste, que vai coordenar ali esse comércio de cana-de-açúcar. A Holanda vai criar a Companhia das Índias Ocidentais para fazer esse comércio e transporte de açúcar. Era uma companhia de transporte e venda de açúcar, né? Navios, oceano, aquela coisa toda. E o Maurício de Nassau vai fundar uma cidade, a Cidadela Maurícia, que é parte do que é hoje Recife. E também o domínio holandês vai ser conhecido pela tolerância religiosa. Protestantes, católicos, judeus vão ser aceitos aqui no Brasil. Algo que os portugueses não aceitavam. Os portugueses não eram tolerantes com os judeus, por exemplo, e também não com os protestantes, eram católicos simplesmente. Essa possessão holandesa no Nordeste vai durar até 1654. Os holandeses vão ser expulsos então pelos portugueses nas batalhas dos Guararapes e vai ter fim esse domínio holandês no Brasil. Mas ele é interessante porque ele vai mudar a história da colonização do Brasil. Porque logo depois que os holandeses são expulsos do Brasil, eles vão se estabelecer em umas ilhas que se chamam Antilhas, que ficam próximo aqui ao Caribe. Quando os holandeses se estabelecem nas Antilhas, eles passam a produzir açúcar nas Antilhas mais barato que o açúcar português produzido no Brasil. Então, os holandeses ali no século XVII, eles vão quebrar o comércio de açúcar português, porque eles vão ter um açúcar mais barato que o de Portugal. Com isso, os portugueses passam a ter necessidade de encontrar uma outra maneira de ganhar grana aqui no Brasil, de se estabelecer economicamente. Portugal vai entrar em crise por causa dessas invasões holandesas. E aí é nesse contexto que a gente entra no próximo assunto, que são os bandeirantes e as bandeiras. Como eu disse para vocês, Portugal precisava achar um outro jeito de ganhar grana aqui no Brasil. Até esse momento aí do final do século XVII, os portugueses eles tinham ocupado
na verdade até o século XVII, né? Na verdade, nesse período aí, eles só tinham ocupado basicamente o litoral do Brasil, do Nordeste brasileiro. Ainda se obedecia àquela fronteira do Tratado de Tordesilhas, em que o território português do Brasil era apenas basicamente o que é o Nordeste e o Sudeste hoje, uma partezinha do Centro-Oeste. Então, pela essa necessidade aí de tentar achar outra maneira de conseguir ganhar grana, ganhar recursos financeiros aqui no Brasil, os portugueses vão incentivar a busca por metais preciosos no interior do território brasileiro. E também tem uma outra questão. Os holandeses também vão invadir as possessões espanholas, como eu disse para vocês, lá na África. Isso aí vai dificultar a vinda de africanos escravizados para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar remanescentes aqui do Brasil, nos engenhos portugueses. Então, vai surgir a figura do bandeirante, que é um paulista que vai financiar uma expedição própria militar com o objetivo de capturar indígenas. Ele vai rumo ao interior do território brasileiro. Os indígenas já tinham fugido para o interior do território, fugido da escravidão mesmo, e das doenças e do contato ali com o branco português. Então esse bandeirante, a princípio, ele vai atrás do indígena para escravizar e trazer para as fazendas, para os engenhos de São Paulo. O bandeirante ele é um paulista. Porém, essas expedições dos bandeirantes, elas vão ser responsáveis por encontrar ouro no finalzinho do século XVII em Minas Gerais. A partir da descoberta de ouro em Minas Gerais, também se descobre ouro em Cuiabá, através de expedições dos bandeirantes, e também em Goiás, já no início do século XVIII, 1724, mais ou menos. Se descobre ouro também em Goiás. Então o bandeirante ele vai ser importante nesse momento para os portugueses, porque ele consegue encontrar ouro no Brasil e os portugueses conseguem achar uma outra fonte de renda dentro do território brasileiro. Então, o que foram os bandeirantes e essas expedições que a gente chama de bandeiras? Foram expedições que a princípio tiveram a função de capturar indígenas, mas que também descobriram metais preciosos no território brasileiro. E os bandeirantes também foram utilizados como mercenários para atacar os quilombos, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, que foi destruído com a ajuda dos bandeirantes. Hoje, é muito comum, principalmente em São Paulo, a gente vê uma homenagem aos bandeirantes. O Palácio do Governo de São Paulo chama Palácio dos Bandeirantes, tem estátua de bandeirantes, né? O Borba Gato, por exemplo, uma estátua muito controversa, inclusive. Tem um monumento às bandeiras também lá em São Paulo. Existem várias rodovias em São Paulo com nome de bandeirantes, né? Rodovia Bandeirantes mesmo. E o que acontece? Para o português, o bandeirante ele é um herói, é o cara que descobriu o ouro e salvou a economia brasileira. Mas o bandeirante ele é, na verdade, um mercenário, uma pessoa sem escrúpulos, de certa forma até um ladrão. O bandeirante ele vai assaltar as missões jesuítas para capturar indígenas. O que é uma missão jesuíta? Os jesuítas são aquele pessoal que surgem ali com a Contra-Reforma e eles tinham o objetivo de espalhar a fé católica. Os jesuítas vieram para o Brasil para catequizar os indígenas. Como é que isso era feito? Principalmente as crianças indígenas eram levadas para uma aldeia chamada de Missão Jesuíta e lá eles eram catequizados, aprendiam o trabalho, né, o regime de trabalho europeu, de produzir, plantar, colher. Eles iam atrás também daqueles produtos da floresta que eram valorizados lá fora, por exemplo, o Guaraná. E também essas missões eram chamadas de reduções. O que o bandeirante vai fazer? Ele vai assaltar as missões jesuítas, roubar os recursos financeiros que ali existiam e capturar aqueles indígenas para serem escravizados lá em São Paulo. Então, de certa forma, as missões jesuítas elas também vão contribuir de maneira indireta para a escravização e para a dizimação dos indígenas brasileiros. Então, para os povos indígenas, o bandeirante é o cara que tomou a terra deles e que os escravizou. Os bandeirantes são vistos para as populações indígenas como vilões, como responsáveis pela destruição de aldeias, pela escravização e pela morte de milhares de indígenas. Porém, o território brasileiro é
do tamanho que é hoje por causa da ação desses bandeirantes. Eles foram responsáveis por empurrar as fronteiras do Tratado de Tordesilhas e por chegar a regiões ermas, longínquas aí do território, do norte, do sul e do nordeste brasileiro. Há essa grande contradição, né, entre hoje a gente ter estátua, ter nome de monumento aí homenageando o Bandeirante, enquanto eles foram responsáveis aí pela morte, pela escravização de muitos indígenas do Brasil. E é isso. Qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Espero ter ajudado a entender esses temas aí da história. Até mais.